galera! Na nossa sequência de vídeos sobre áreas, agora nós vamos falar sobre a figura chamada losango. O que é o losango? O losango é como se fosse um quadrado ou, enfim, que foi achatado e ele virou tipo um diamante, tá? A ideia do losango é essa, tá? Ele possui diagonais que são as principais medidas dele, tá? Antes de a gente fazer os exemplos sobre losango, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi chegada na fórmula da área do losango. Confere aí. Agora, então, nós vamos construir a área do losango. Novamente com nossa malha quadriculada de 1 centímetro de lado, onde cada quadradinho pintado, ou seja, a área de cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. E nós vamos iniciar desenhando um losango, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o desenho de um losango para vocês. Então, aqui, losango é aquela figura que tem no meio da bandeira do Brasil, tá? Ele é como se fosse um paralelogramo, só que deitado, tá? Daí, o losango, eu tenho ele aqui, as medidas que eu tenho dele é o que a gente chama de diagonal maior, que é essa aqui, que a gente usa a letra D, que é a diagonal maior, que ela mede 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. E nós temos também aqui a altura, que é a altura que significa a mesma coisa que a diagonal menor, que é esta aqui. Então, eu estou relacionando diagonal com diagonal. Seria a mesma coisa que o comprimento e a largura. Então, a diagonal menor, que é essa medida do meio, ela tem 1, 2, 3, 4 centímetros. Observem que eu vou fazer uma relação aqui com aquele retângulo que a gente tinha inicialmente de 4 por 6, tá? Então, eu tenho aqui, também não tenho como contar pelos quadradinhos, porque aqui eu tenho alguns quadrados com recortes que não são regulares, tá? Mas o que eu posso observar com isso? Se eu peguei aqui um losango, ó, do mesmo tamanho que esse aqui, tá? Diagonal maior 6, diagonal menor 4. Para mim calcular a área dele e relacionar com a área do retângulo, eu posso fazer um recorte aqui, ó. Eu posso fazer um recorte e aqui eu tenho a diagonal maior, né? Se eu pegar essa parte que sobrou, dividir ela de novo, aqui, ó, observem que essa medida aqui, essa que eu tenho aqui, eu vou até anotar de caneta pra gente não se perder, é a medida do D, tá? Essa é a medida do D, que é a diagonal maior. Se eu pegar esse outro pedacinho, eu tenho, na verdade, meia diagonal menor, porque a outra meia ficou aqui, certo? Porque eu cortei ela. Então, cada pedacinho desse aqui é metade da diagonal, né? Metade da diagonal menor. Eu vou cortar aqui, ó. E aí, eu vou montar aqui um outro retângulo, ó, com esses pedaços. Então, seria assim e assim. Pelo retângulo, eu já sei como que calcula a área, não sei? A área do retângulo é base vezes altura. Só que agora a minha base, nesse meu losango, a gente chama de D e a minha altura a gente está chamando de D sobre 2. Então, no momento que eu vou calcular a minha área, o B, que seria a base, é D, e a altura vai ser a metade da diagonal menor. Então, com isso, eu tenho a fórmula. Aqui eu faço uma multiplicação de D maior, que é a diagonal maior, vezes a diagonal menor. E tudo dividido por 2, e eu tenho aí a fórmula da área do losango. Espero que vocês tenham entendido. Agora que nós já sabemos que a área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior, ou o inverso,
e dividido por 2, vamos fazer os exemplos propostos. Qual é a área de um losango cujas diagonais medem 4,2 e 5 centímetros? Para mim não perder o costume, eu vou fazer o desenho do meu losango, né? Eu vou desenhar ele aqui com uma diagonal maior, uma diagonal menor. Essa que é a menor é o que eu sei que vale 4,2 e a maior vale 5 centímetros. E agora eu vou aplicar meu cálculo da área. Área igual a D vezes o D dividido por 2. Quem que é o D menor? 4,2. Quem que é o D maior? 5 dividido por 2. Lembrando que cálculo de multiplicação de número com vírgula, eu vou resolver normal, como se a vírgula não existisse. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 5, 21. E no final eu conto o número de casas depois da vírgula e deixo no resultado. Aqui eu tenho um número depois da vírgula, eu vou deixar 1. Fica 21,0, que é a mesma coisa que 21. Então, área igual a 21 dividido por 2. Metade de 21 eu posso fazer na cabeça, né? 21 dividido por 2 é 10,5, como é a área, centímetros quadrados. E tá feito o nosso primeiro exemplo, ok? Agora, exemplo número 2. A diagonal menor de um losango mede 6 centímetros e a área é igual a 30 centímetros quadrados. Calcule a medida da outra diagonal. O que eu tenho aqui? Eu não tenho as duas diagonais para mim calcular a área. Agora, eu tenho a área e uma das diagonais, eu vou calcular a outra. Observem que sempre de 3 informações, 2 o problema nos dá. Tá? E aí eu consigo encontrar a terceira, seja ela qual for. Então, eu vou desenhar aqui um losango, ó. Um losango. Eu sei que a área é 30 centímetros quadrados e que a diagonal menor mede 6. Então, vou lá. A igual D vezes D dividido por 2. A área eu tenho agora, que é 30. A diagonal menor é 6, a diagonal maior eu não tenho e dividido por 2. Lembrando que eu preciso deixar o D sozinho para mim saber quanto que ele vale, então vou ter que ir passando para o outro lado as outras informações. O dividido por 2 passa em forma de vezes, então fica 30 vezes 2 igual a 6 vezes D. Vou continuar do lado de cá. 30 vezes 2, 60. 6 vezes D, 6D. Mesma coisa. Esse 6 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí, eu vou ter 60 dividido por 6, que é 10, o valor do D, que é a mesma coisa que D igual a 10 centímetros, porque é uma medida linear, e fechou o meu exemplo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me chama lá no Zap. Beijos para vocês e partiu exercícios!